Graça e paz a todos, iniciando o culto de oração nesta terça-feira, 31 de março de 2020. E eu quero dizer que os dias estão passando e nós podemos contar aí no mínimo uns 10 dias sem estarmos nos vendo, né? E vai começando a bater aquela saudade e vamos continuar pedindo a Deus para que essa tempestade logo passe, para que possamos estar juntos novamente, fisicamente, presencialmente, né? Fazendo culto ao Senhor e, na oportunidade, estando nos abraçando uns aos outros, né? Nos cumprimentando. Então, a nossa expectativa é que isso logo passe. Temos orado com relação a isso, o Brasil todo tem estado em oração nesse sentido, e por que não dizer também o mundo, né? Todos os crentes em Cristo Jesus nesta terra têm se unido em oração para que essa tempestade passe o quanto antes. É um momento que tem mexido com tudo e com todos, né? Então, muitas pessoas estão já sentindo na pele esse isolamento e esse afastamento, né? E algumas pessoas reagem de maneiras diferentes com relação a esse distanciamento, né? Porque é natural que o homem queira essa liberdade de ir e vir, e nesse momento estamos privados disso, né? Então vamos orar, continuar orando com fé, continuar colocando os nossos joelhos no chão para que Deus, através da sua grande misericórdia, possa fazer com que isso passe logo. Então, o Senhor, na sua palavra, Ele nos estimula sempre a colocarmos tudo em oração. E hoje nós estamos no culto de oração. É claro que iremos orar nesse sentido, e temos outros pedidos também para estarmos colocando diante do Senhor nesta noite, né? Então, a princípio, vamos orar, colocando diante de Deus este culto que estamos realizando. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Santo eterno Deus, ó Pai, mais um dia se passou e nós estamos aqui aguardando com grande expectativa que todo esse movimento, essa agitação e, quem sabe, na vida de algumas pessoas, provocando já efeitos que tem trazido certo desconforto, e nós, mais uma vez, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor este mundo, colocar diante do Senhor as autoridades, colocar diante do Senhor as vidas que estão sendo atingidas por este vírus. Queremos colocar também diante do Senhor outras vidas que estão sofrendo por outras doenças. Portanto, Pai, a nossa oração dirigida ao Senhor, que pode fazer todas as coisas, é oração de reconhecimento do Teu poder, da Tua soberania sobre todas as coisas. E nós pedimos por esse culto que nós estamos iniciando,
Que seja um culto agradável ao Senhor. Toma as nossas vidas, Pai, a cada dia, a cada momento. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor agindo, falando, confortando. Ó Deus, de acordo com a tua grande atuação sobre a vida de cada um. Obrigado por tudo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse momento o hino de número 60. Você que está aí com o seu cantor cristão, pode acessar ele e abrir, então, o número 60. No nome de Jesus, arcanjo nos prostrar, arcanjo nos prostrar, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória, escolhida geração, o bom é Pai, o bom é belo Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, perdoados por Jesus, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória, alcança as tribos e nações, o Rei divino, o Rei divino, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória, amém. Saudai o nome de Jesus. E agora nós vamos cantar um outro hino que também fala do nome de Jesus, que é o hino 62. Levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é no teu alcance quando o norte aparecer. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom,
esperança do porvir. Nome sempre venerável, é Jesus amado Deus, luz em Senhor eterno, tua câmara do céu, nome bom, doce fé, a esperança do morrer, nome bom, doce fé, a esperança do morrer. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por esse nome, né? Esse nome todo poderoso, e que a Bíblia ainda revela dizendo que todo joelho se dobrará diante desse nome, né? Nós vamos ao nosso período de oração de agradecimentos, né? E meus irmãos, nós havíamos falado alguns dias atrás para que os irmãos colocassem os seus pedidos de oração e seus agradecimentos. Aí alguns chegaram, mas nós queremos estimular os irmãos para que de fato mandem os seus pedidos de oração e os seus agradecimentos, porque Deus, ele não está parado. O mundo pode estar parado, mas Deus não está. Deus está trabalhando em nosso favor. Deus tem feito grandes coisas, né? Então, nós queremos aqui compartilhar com todos que têm acompanhado a transmissão, e é bom nós sabermos o que Deus tem feito na vida de cada um, e também qual é o seu pedido de oração, para que juntos nós possamos estar orando uns pelos outros. O que eu vou fazer aqui é, na verdade, pegar um apanhado dos agradecimentos que, em geral, nós temos visto no decorrer dos cultos de oração às terças-feiras lá na igreja, né? Então, nós temos sempre aberto os nossos lábios para agradecer pelo sustento que Deus tem nos dado, o pão nosso de cada dia, o Senhor tem suprido. Nós temos agradecido também ao Senhor pela nossa família. Nós temos agradecido ao Senhor pelos livramentos que nós não conseguimos ver, mas que Deus, com toda certeza, tem feito na nossa vida. Nós também temos agradecido pela existência da igreja, o Senhor ter colocado todos nós juntos como igreja para a propagação do Evangelho, para vivermos em comunhão. Nós temos agradecido também pela salvação conquistada por Cristo Jesus, quando ali na cruz do Calvário ele entregou a si próprio por todos nós. Nós temos agradecido também ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito, por mais um dia de vida, pelas misericórdias dele que tem se renovado, e a palavra de Deus diz que se renovam a cada manhã as suas misericórdias. Então, esses são uns dos poucos motivos pelos quais nós podemos agradecer ao Senhor em oração. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Tá? E eu quero lembrar, mandem os seus agradecimentos, mandem os seus pedidos, através do grupo de WhatsApp da igreja, ou no meu privado, ou por essas novas ferramentas que nós estamos utilizando, tá certo? Para que nós possamos colocar aqui nos cultos, não só
no culto de terça-feira, mas nos demais cultos. E nós, então, estamos orando uns pelos outros. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Santo Deus, nós queremos mais uma vez em oração estarmos diante de Ti e agradecer, Senhor, porque o Senhor não está parado. O próprio Senhor Jesus, ele certa vez disse: meu Pai trabalha até agora, eu também estou trabalhando. O mundo pode estar parado e até paralisado, né, diante desta pandemia que acontece, mas o Senhor está trabalhando em favor dos seus, o Senhor está trabalhando no governo deste mundo. O Senhor continua, Pai, fazendo com que as coisas aconteçam segundo os seus propósitos santos. Portanto, nós queremos agradecer, porque apesar de tudo o que tem acontecido, o Senhor tem provido a nossa mesa. E nós louvamos o Teu nome por isso. O Senhor tem nos dado livramentos que os nossos olhos materiais não conseguem perceber. E nós também o louvamos por isso. O Senhor tem nos dado a família e nós louvamos por isso. O Senhor tem nos dado, ó Pai, a salvação através de Cristo Jesus. E o quanto nós louvamos por isso. Ó Deus, portanto, nós temos muito o que agradecer. E nós não queremos jamais deixar de reconhecer o Deus a quem nós servimos. A Ti seja o louvor, a Ti seja a honra e a Ti seja a glória para todo sempre. E que o Teu povo continue Te adorando, continue Te louvando, continue Te buscando. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos continuar cantando e agora nós vamos cantar mais 2 hinos. E eu peço a você que abra no hino número 9, tem por título Santo, Santo, Santo.
nós vamos cantar o hino de número 46. 46. Jesus me transformou. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, e a minha chave sem vigor a pertencer sem Deus. Amém. A gente está entrando no período de pedidos de oração e os pedidos também que costumeiramente, fazemos nos cultos às terças-feiras são os seguintes. Nós temos todos que participam dos cultos de oração, temos sempre pedido pela salvação, a conversão dos nossos filhos. Tem irmãos que aguardam com grande expectativa a conversão. E nós vamos continuar orando com relação a isso. Eu quero dizer que não vamos estar apenas orando durante os cultos, mas em nossas casas, esses mesmos pedidos devem ser objeto das nossas orações, colocar diante do Senhor, orar constantemente pela conversão dos filhos dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Tem muitos irmãos que têm pedido com relação a isso. Orar também com relação à conversão dos maridos das nossas irmãs. Que bom seria toda a família reunida, se dirigindo à igreja, buscando a Deus, o casal junto, levando os seus filhos, conduzindo a sua família a cultuar ao Senhor, E nós temos orado nesse sentido e vamos continuar orando até
que isso aconteça sem esmurecer, meus irmãos. Então, coloque sempre na sua agenda de oração os esposos das nossas irmãs. O Evangelho parece que tem mais facilidade com as mulheres, né? Então, primeiramente, sempre vem as mulheres. Na maioria das vezes, não vamos dizer que seja uma regra, mas na maioria das vezes, as mulheres são mais acessíveis ao Evangelho. Aí, enquanto que os homens vêm depois. Então, nessa certeza de que há um tempo para a conversão do marido das nossas irmãs, nós vamos estar orando também, né? Sem esmorecer, mas estar sempre colocando diante de Deus em oração. Nós temos orado também para que Deus abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. E nós vamos precisar orar muito, muito mais a partir de agora. Queira Deus que não aconteça com nenhum de nós, com nenhum dos nossos irmãos que estão desempregados, ou que estão empregados, que estão empregados, que percam o emprego. Mas nós temos recebido notícias de que, devido a essa crise do Covid, muitas empresas têm dispensado funcionários. Então, se nós já havíamos orado nesse sentido, vamos intensificar as nossas orações, né, com relação a isso. O governo tem dado incentivo nos últimos dias a empresas para que não demitam, e nós aguardamos que realmente isso não aconteça, que os subsídios que o governo federal disponibilizou seja suficiente para manter o emprego dos nossos irmãos, o emprego dos brasileiros, e vamos orar nesse sentido. Nós temos orado também por aqueles que estão enfermos. E se temos orado com relação a essa pandemia, nós vamos continuar orando. E tem muitos que padecem de enfermidades e que não é só o coronavírus, são muitas outras enfermidades. A mídia tem colocado muito em foco o coronavírus, mas nós temos plenamente consciência de que existem outras pessoas sofrendo no mundo em virtude de outras doenças que assolam. Por exemplo, aqui no Brasil, tem uma epidemia de dengue já há décadas. Há décadas. Pelo que eu me lembro, há quase, ou se não me engano, há mais de 30 anos, essa epidemia de dengue aqui no Brasil. É antes de eu casar. Vou fazer 27 anos de casado e já existia. Então, vamos orar, por muitos que estão sofrendo por outras doenças também, claro, incluindo o Covid-19, mas existem outras doenças, Tem pessoas aí sendo acometidas por câncer, tuberculose e tantas outras doenças. Aí nós não podemos esquecer. Vamos orar, continuar orando por nossos irmãos mais idosos que estão propensos a tantas doenças e também ao coronavírus.
E nós temos colocado sempre diante do Senhor os nossos irmãos Arthur e Irene, que nesse momento nós também estamos impossibilitados de visitá-los devido à idade avançada e propensos a qualquer contaminação. Então nós não queremos que os nossos irmãos sejam atingidos, né? E então não podemos ir, mas podemos orar por eles. Podemos estar orando por nossos irmãos. Vamos orar também pela igreja, por nossa igreja especificamente, para que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas, para que nós possamos, apesar da situação, não perdermos o ânimo, estarmos buscando ao Senhor, que a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, que se dá com o nosso espírito e o espírito dele, e vice-versa, possa sempre estar em dia, possamos sempre estar colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Vamos continuar orando uns pelos outros e orar por aqueles que estão afastados do Evangelho, que um dia estiveram servindo ao Senhor, mas estão afastados. E cada um de nós conhece alguém, cada um de nós pode ter algum parente que um dia esteve conosco, esteve na igreja, buscando ao Senhor, está afastado. Então não vamos deixar de orar, vamos continuar orando sempre, fazendo esta corrente de oração, em que nós podemos ajudar um ao outro, fortalecer um ao outro em oração. Então, a oração do justo pode muito em seus efeitos, já diz a palavra do Senhor. Então, nós temos tido bastante experiências na oração. Temos orado e Deus tem respondido. Então, nós temos visto que tem surtido efeito. Efeitos práticos na minha vida e na sua vida. Porque Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Então, orar sempre. E é o que nós vamos fazer nesse momento, colocando diante do Senhor. Eu quero lembrar e motivar você para fazer o seu pedido de oração, fazer o seu agradecimento também. Temos aí, qualquer momento, você pode passar um WhatsApp ou colocar em qualquer outra plataforma e nos enviar o seu pedido de oração e o seu agradecimento. Então vamos orar? Feche seus olhos e vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Amado Deus, a Tua palavra nos diz que devemos orar sempre. Nós temos o belo exemplo de Jesus em que ele teve uma vida de oração. Ele aproveitava toda e qualquer oportunidade para estar em sintonia com o Senhor, para estar orando ao Senhor. A oração nos fortalece, a oração nos liga ao Senhor, a oração nos proporciona comunhão com o Senhor. E nós entendemos que este é um canal
que nós temos para então estarmos estabelecendo mais intimidade com o Senhor, estarmos estreitando os nossos laços. E portanto, Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti. E nesse momento nós queremos pedir, queremos colocar diante do Senhor o que sempre temos feito, Pai, porque entendemos que o Senhor está com seus ouvidos atentos à nossa oração. E portanto, Pai, queremos colocar diante do Senhor aqueles nossos irmãos que estão sofrendo por doenças as mais diversas. Uns têm câncer, outros têm pneumonia, outros têm tuberculose, outros estão sendo assolados pela Covid, e outros com várias outras situações. E nós estamos orando em favor desses. O Senhor, através da sua grande misericórdia, abençoe eles a tal ponto de que eles sintam a tua presença e sejam sustentados nesse momento em que eles estão passando, sendo acometidos por essas enfermidades, por essas doenças. Ó Deus, nós oramos no sentido de que o Senhor não apenas os console, mas pedimos que o Senhor esteja restaurando a saúde deles. Assim como o Senhor tem restaurado a saúde de muitos outros. Ó Pai, nós queremos colocar também a vida dos nossos irmãos idosos, nosso irmão Arthur, nossa irmã Irene. Ó Pai, sabemos que o Senhor tem cuidado deles. E pedimos que o Senhor preserve a saúde deles, mesmo na limitação do seu corpo físico já fragilizado, pela quantidade de anos, mas que o Senhor não tenha afastado esta doença que está atingindo muitas pessoas. Nós pedimos por estes que têm sido alcançados por este vírus, que o Senhor sustente, que o Senhor restaure, que o Senhor dê sabedoria aos médicos para descobrir uma cura, mas sobretudo nós cremos no Deus que cura, o Deus Rafa, o Deus que pode curar. E por isso nós oramos ao Senhor. Mesmo que o homem não ache um remédio apropriado, uma cura, o Senhor pode fazer. E por isso nós oramos a Ti. Porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Tudo é possível para o Senhor. Ó Deus, nesse momento também nós queremos orar por aqueles que se encontram desempregados já há algum tempo. Por aqueles que serão desempregados devido a esta crise que o coronavírus está desencadeando na economia. Sustenta, Senhor. Providencia meios para que eles possam colocar o pão de cada dia na sua mesa, na mesa da sua família. Pedimos, Senhor, que as empresas que pensam em fazer demissão, que elas possam repensar e que essa ajuda que o governo tem dado seja o suficiente para que elas não concretizem isto. Ó Deus, pedimos pela manutenção do emprego de tantos pais, mães de família. Ó Deus, também jovens que estão com sonhos, projetos, para a sua vida. Portanto, nós pedimos pela situação do nosso país, pedimos pela situação do mundo,
Que o Senhor, mais uma vez, use da sua infinita graça a vida do teu povo, a vida da tua criação, das tuas criaturas, Pai. Ó Deus, pedimos para que nesse período a tua igreja se mantenha firme, sem nada se abalar, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, estejam firmes e constantes, que nada os abale, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor, portanto não é inútil a nossa busca por ti. Pedimos que a tua igreja se mantenha firme no Senhor, sem se abalar, exercendo a sua fé no Senhor, sem desistir, glorificando sempre ao Senhor, te cultuando onde estiver, sendo referência para outras pessoas. Ó Pai, nos ajuda a nos mantermos firmes, constantes e inabaláveis no Senhor. Ó Deus Santo, continua a trabalhar nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor age de maneira diferente na vida de cada um, porque somos diferentes. Mas o Senhor age. Ó Deus, nós pedimos pela conversão dos nossos filhos. Isso tem sido a preocupação dos pais e tem sempre colocado diante do Senhor. Os nossos irmãos têm feito sempre esses pedidos. Pedimos que o Senhor, o Deus que age, que o teu Santo Espírito que convença os nossos filhos a estar te buscando, te servindo, entregando as suas vidas. Pedimos ainda, Senhor, os maridos das nossas irmãs, que com toda certeza elas têm sentido a falta da companhia deles, indo para a igreja, conduzindo a sua família na busca ao Senhor. Pai, pedimos que essa grande bênção que será para as nossas irmãs seja realizada em nome de Jesus, Pai. Sabemos que as nossas irmãs têm essa grande expectativa de ver seus maridos junto com elas, ó Deus, junto com seus filhos. E nós continuamos a orar neste sentido, Pai, para que o quanto antes isso aconteça na vida das nossas irmãs, para que tenhamos famílias fortes, em que o marido pode apoiar a esposa em oração, a esposa pode apoiar o marido em oração, porque agora os dois irão caminhar juntos em um único sentido. Abre os olhos dos maridos das nossas irmãs para que possam contemplar o Senhor das nossas vidas. Ó Deus, também não temos esquecido de orar por aqueles que um dia estavam nas fileiras do teu Evangelho e que agora já não se encontram mais. Ó Deus, que eles possam voltar ao primeiro amor, se lembrar
de quando eles estavam te buscando, te servindo, dos momentos tão alegres, tão felizes, Deus, de estar em tua presença, em comunhão com a tua igreja, em que cultuavam e cantavam belos hinos ao Senhor, e que aqueles hinos falavam o coração deles, e que eles ouviam da tua palavra, e a tua palavra falava profundamente também ao coração deles. Ó Pai, faze-os voltar ao primeiro amor, porque o tempo está chegando, o tempo da colheita. Eles possam ser sensíveis à voz do teu Santo Espírito, sensíveis à tua palavra. Ó Pai, nós queremos pedir por nós também, todos nós. Pedimos perdão por nossos pecados. Pedimos perdão por nossa pouca fé. Pedimos perdão porque muitas das vezes nós não temos sido aqueles crentes que deveríamos ser, que o Senhor espera que sejamos. Perdoa-nos, Pai. E nos ensina a cada dia a cumprirmos o teu querer, a cumprirmos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Faz-nos entender isso. Ó Pai, continua a falar conosco através da meditação da tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez eu quero lembrar você, nos próximos cultos, se Deus permitir que ainda estejamos em transmissão, eu quero lembrar você que faça seus agradecimentos, seus pedidos por alguma plataforma dessa que está disponível, tá certo? Não deixe de fazer. É claro que a nossa expectativa é que em breve, muito em breve, nós estejamos fazendo este culto presencial na igreja, né? Vamos continuar orando com relação a isso. Por hora, vamos meditar na palavra do Senhor, e eu peço a você que abra em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26. Todos abriram? Tiago 2, do 14 ao 26. Vamos lá. Tiago escreve da seguinte maneira: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão,
nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo, e aliás todo tempo é tempo, de termos uma fé prática. Termos uma fé em que nos leve a realizar o que a nossa fé propõe, certo? E aqui nesse texto vejo dois momentos em que Tiago ele discorre a respeito de fé e de obras. Tá? Esse primeiro momento é uma teorização. Eu quero chamar de teorização entre a fé e as obras. Por que teorização? Ele diz da seguinte maneira: uns dizem, alguém diz que tem fé, mas não tem obras. Outros dizem que tem obras, mas falta-lhe a fé. Então ele, nesse primeiro momento que vai do versículo 14 ao versículo 19, ele está teorizando o que na verdade os outros estão dizendo, o que motiva cada um. Né? Então ele chega ao ponto de dizer que até os demônios creem que existe um Deus. Olha só como ele coloca: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, o que Tiago ele está colocando aqui, ele está iniciando o argumento dele com relação a essas duas teorias que movem as pessoas, né? Em que uns falam de fé, mas que na verdade não demonstram nada da sua fé, porque essa fé que eles falam não conduz a uma vida prática, só dizem que tem fé. Como muitas pessoas têm dito hoje em dia, é muito comum, nós temos visto as pessoas dizerem: eu tenho fé, mas cadê? O que é que está fazendo esta fé que você tem, está provocando o que em você? A fazer o quê? E por outro lado tem aqueles que dizem que tem obras, mas
não tem a fé suficiente. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos salvos pela nossa fé, né? Mas a fé nos leva a realizar obras. É isso que o apóstolo Paulo ele fala. Com relação aqui a Tiago, então ele está nessa introdução, né, teorizando a respeito da fé e das obras, né? Então ele chega até a trazer um exemplo, ainda que não seja um exemplo tão prático, né? Mas ele traz um certo exemplo quando ele escreve aqui no versículo 15 o seguinte: se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Esse exemplo ele é muito amplo, ele se abre bastante, mas o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui é que a fé sozinha, né, não vai valer de nada. Como também a obra sozinha não vai valer de nada. Tudo bem, a obra vai ajudar alguém nesse sentido aqui que o texto nos fala? Sim. Né? Mas você diante de Deus, se não tiver a fé necessária, né, de nada terá feito. Então, ele inicia essa sua abordagem a respeito de fé e obras dessa maneira, né? No segundo momento, ele exemplifica, né, colocando exemplos práticos que ele resgata lá do Antigo Testamento, e para que possa justificar que a fé e obras elas atuam juntas. Tá? Então, o que é que ele diz no versículo 20 ao versículo 26? Ele diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Primeiro exemplo que ele resgata aqui, o de Abraão. Abraão poderia ter dito que tem fé em Deus, que crê na existência de Deus, mas se Abraão não tivesse feito, né, colocado Isaque, seu filho, para sacrificar a esse Deus que ele dizia que tinha fé, então não justificava a fé dele. Ele precisava partir para a prática. Então, ele poderia ter dito: olha, eu creio no Senhor, mas eu não vou fazer isso. Mas ele fez exatamente aquilo que Deus pediu. Olha, meus irmãos, hoje nós não precisamos sacrificar nenhum filho nosso, né? Porque a verdade é que esse sacrifício do filho de Abraão era uma simbologia, né? Uma figura do que iria acontecer posteriormente,
né, na pessoa de Cristo Jesus, em que Deus oferece seu Filho em sacrifício. Né? Tanto que Deus pediu isso a Abraão, mas ele não fez. Deus providenciou outro meio, né? E o cordeiro, que também aponta para Jesus. E ali o que foi sacrificado foi o cordeiro, né? Então, Deus em sua palavra, ele está nos mostrando sempre o caminho que nós devemos fazer, coloca diante de nós o que nós devemos obedecê-lo e que, na verdade, na prática, nós não temos feito. Muitas das vezes somos desobedientes ao Senhor, dizemos que temos fé nele, mas, na verdade, desobedecemos o que ele nos diz para fazer. Isso é muito sério. A fé e a obra, elas andam juntas, atuam juntas. Tem um outro exemplo aqui do Antigo Testamento. Ele fala de Raabe, versículo 25. Caso semelhante, olha, ele equipara, né, a situação de Raabe e a de Abraão, no sentido de fazer, de realizar. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ou seja, quando nós nos reportamos a este texto lá no Antigo Testamento, né, quando ela acolhe os espias, ela diz que crê no Deus vivo. Olha o texto. Ela diz que crê. Uma vez que ela disse que crê, né, no Deus que eles serviam, ela então crê nos propósitos de Deus. E naquele momento o propósito de Deus era o quê? Do seu povo se apossar daquela terra. Então, ela participou dos planos de Deus, acolhendo os espias e dando fuga a eles. Ali a obra, ela primeiro creu e realizou. É nesse sentido que Tiago ele exemplifica Raabe, né, como uma pessoa que teve fé e essa fé a movimentou, né, a levou a colocar em prática, a realizar uma obra. Né? Um outro exemplo está no versículo 26, que diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Também a fé sem obras está morta. Ele dá um exemplo bastante taxativo para mexer mesmo, né, com cada um de nós, para mexer conosco. Olha só esse exemplo que ele está dando. Esse exemplo que ele resgata para que nós possamos entender que a fé sem obras não é nada. Ele usa o exemplo do corpo que está sem espírito. E um corpo sem espírito, ele está inerte. Ele está morto. Né? Ele está sem vida. Olha a profundidade disso. Olha a profundidade disso. Meus irmãos, será que a nossa fé é tão pouca
ou é uma fé inexistente, porque só está na fala a tal ponto, né, e nós não vemos resultado algum, não vemos prática alguma, não faz diferença nenhuma, né, o que nós dizemos. Dizer que tem fé é uma coisa, mas levar essa fé à prática é outra, totalmente diferente. Ela se parece, né, com um corpo sem vida. Olha que Deus tem nos dado oportunidades as mais diversas para nós termos uma fé que nos leve a obras, né, a obras que agradem ao coração de Deus, a obras que na prática faz com que venhamos contribuir na ajuda de alguma pessoa, contribuir com o Evangelho nas mais diversas formas, né? Uma fé que nos leve à adoração verdadeira ao Senhor, uma fé que nos mova de fato à realização da vontade de Deus. Por isso que o Senhor Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas tão somente aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. A fé nos leva a fazer a vontade de Deus. A fé nos leva a cumprir os desígnios do Senhor nas nossas vidas. A fé nos leva a estarmos alinhados com os propósitos, com a vontade de Deus, para serem realizados na minha vida, através da minha vida e pela minha vida. Seja para autenticar essa minha fé ou para abençoar outras vidas, para ser bênção no reino de Deus. Alguns, e eu quero esclarecer mais isso, alguns dizem que tem obras, né, mas acham que a obra é que traz a salvação, mas cadê a fé em Deus? Muitos nem se lembram de Deus. Muitos acham que Deus é apenas um conto. Muitos acham que Deus nem se lembra de nós. E assim vão vários e vários pensamentos e conceitos. Tá? Mas está bem claro aqui que a fé e as obras, elas atuam juntas. Atuam juntas. E qual é a oportunidade que você tem aproveitado para exercer a sua fé, né, através das obras que o Senhor tem colocado nas suas mãos?
Não vamos jamais esquecer, meus irmãos. As obras justificam a nossa fé. Justificam a nossa fé. Portanto, nós somos salvos pela fé. E como o apóstolo Paulo ele diz, essa fé nos leva a praticar boas obras. Boas obras. Não é qualquer obra, são boas obras. Tá? Então, possamos viver pela fé, viver em fé, mas também realizando as obras que esta fé nos impele a realizar, nos impulsiona a realizá-las, porque nós fomos salvos para isto, né? Para realizarmos boas obras. Então, que nas oportunidades que Deus tem nos dado, possamos agarrar essas oportunidades e não esmorecer a nossa fé, mas autenticar ela através das nossas obras, das boas obras. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente. E que a cada dia possamos viver essa fé prática, essa fé que agrada a Deus. Em Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, vamos viver essa fé autêntica e autenticada pelas boas obras que realizamos. Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, graças te damos pelo conteúdo da tua palavra. Ó Deus, nos dá uma fé tamanha que nós possamos vivê-la em prática no nosso dia a dia, nas oportunidades que vêm ao nosso encontro, que o Senhor nos dá, que possa atuar juntos, fé e obras, que não sejamos uma igreja apenas que diz ter fé, que vive de teoria, mas que possamos ser uma igreja de uma fé prática. Continua a iluminar as nossas vidas, nossa mente, falando conosco. Nos dá uma noite na tua santa e gloriosa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui reforçar o que nós colocamos no grupo de WhatsApp da igreja, de estarmos fazendo uma cesta básica, e para isso precisamos cada um fazer uma contribuição de um elemento de cesta básica, né? De 1, 2 ou 3, o que você tiver em seu coração, que você tenha disponível, para que nós possamos também abençoar uma família. Então é a oportunidade de estarmos exercendo a nossa fé, estarmos autenticando a nossa fé através desta obra. Nos lembrando do que Tiago colocou, de que adianta alguém dizer ao irmão que está passando por alguma necessidade, orar por ele e dizer: vá em paz, se aqueça e se farte em se alimentar sem nós fazermos nada. Então, essa é a oportunidade que o Senhor nos dá. Então, não esqueça de levar até a residência do irmão Nilson, procurar o irmão Nilson ou a irmã Dolores e ali entregar aquilo que
está em seu coração para abençoar vidas. Tá? Então, Deus continue nos abençoando grandemente e nos dê uma noite na sua santa e gloriosa presença. Vamos continuar orando uns pelos outros, orando pela situação do nosso país, orando pela situação mundial e Deus, com fé que Deus pode fazer todas as coisas. Então, boa noite e Deus continue te abençoando.